Estamos gravando. Pois bem, tiveram uma semana de folga, né? E agora, retornando aqui, só para lembrar, assim, que... Vamos tentar lembrar, assim, se alguém me ajuda aí, o que a gente viu na última aula. Qual foi o assunto da última semana de aula? Estão me escutando? Alô? E aí, pessoal, estão me escutando? O microfone tá ok? Tá, então, qual foi o tema da última aula, da última semana de aula? Quer dizer, aula de manhã e aula de tarde. Qual que foi o tema da aula? Não faz tanto tempo assim, né? A última aula que vocês tiveram comigo, que era? Qual que era o tema geral da aula? Marés, mas não era exatamente marés, né? O assunto, a gente falou sobre marés, várias coisas sobre marés, padrões e várias coisas, assimetrias de marés que são importantes nas plataformas. Mas, indo um pouco mais para trás, né, no curso, para entender o porquê que nós falamos de marés, né? Porque marés são importantes nas plataformas continentais, exatamente, forças geradoras do movimento, né? E as marés entram, né, como uma das forças geradoras nos movimentos nas plataformas continentais. Mas aonde que elas entram, né? Então a gente não tem muitas opções, né? Tipo, o menu, né? Se a gente for lá ver a equação do movimento, a gente sabe que o movimento, né, as acelerações, é o somatório de 4 forças. Essas 4 forças são quais? São 4 só. Então tem o movimento, a aceleração, né? É o resultado somatório de 4 forças, segundo a lei de Newton. Essas 4 forças, né? Qual que é a mais importante? Tem 2 forças geradoras de movimento e 2 forças que alteram o movimento depois que ele foi gerado. Quais são essas 2 primeiras forças que produzem movimento? Uma é a mais importante de todas, indiscutivelmente, assim, ela sempre está lá. Quem é? Vamos lá. Força gradiente de pressão. Tá? Então essa é a primeira força mais importante geradora do movimento. Aí tem uma segunda. Essa segunda é importante, mas ela só afeta os movimentos verticais. Quem que é essa segunda força? O peso. E aí nós temos outras 2 forças que a gente pode chamar elas de pseudo-forças, porque elas só existem uma vez que o movimento foi criado. Elas não geram movimento, mas elas afetam o movimento gerado. Uma delas Obrigado, Carolina. Coriolis, que é causado pela rotação da Terra, e fricção, que é o resultado da resistência do fluido ao movimento, né? Então, e é essa força que faz com que o movimento seja transferido internamente no fluido, tá? Então, recapitulando, daí aonde que entra a maré aí, né, nessa sopa aí de, tipo, não é aceleração, é uma das forças. Aonde que entra a maré nessas forças? Mas nenhuma delas fala de maré, mas a gente falou de maré como força geradora do movimento que entra aí nessa equação.
aonde que está a maré nessa equação aí? Quer dizer, aonde que a maré entra na equação do movimento? Só tem duas opções, né, gente? Aonde que ela entra? Aí vocês não precisam nem ser muito, assim, tipo, não é no peso. Então só pode ser no gradiente de pressão, né? Porque o que a maré faz? Aí vocês têm que lembrar, aonde que as marés são geradas? A força geradora de marés não está nessa equação. Na equação lá que a gente colocou lá na equação do movimento. A força geradora de marés, ela não entra, porque ela não interessa ali nessa equação. Porque é o efeito da atração gravitacional da Lua ou do Sol sobre os oceanos. E aí faz fazer que o oceano suba ou o oceano desça em função dessa força. Mas aonde que são geradas as marés? As marés são geradas nas grandes bacias oceânicas. Tá? E o que acontece? Elas não são geradas nas plataformas continentais. Então o que acontece? Quando a maré é formada, tem muito reflexo ali, deixa eu virar um pouco para cá. Quando a maré é gerada lá nas grandes bacias oceânicas e o nível sobe lá, ele não sobe na plataforma. E aí quando ele sobe lá no oceano e não sobe na plataforma, o nível da água na plataforma está relativamente mais baixo do que o nível no oceano. E aí que entra maré, produz um gradiente de pressão. E a maré, então, vai fazer com que a água se desloque do oceano profundo para a plataforma e da plataforma para os estuários. E depois a maré vai baixar lá no oceano. Depois de 6 horas e 15 minutos, as marés vão baixar e vai inverter o gradiente de pressão e a água vai fluir no sentido oposto. Tá? Então, é nesse ponto que a maré entra na equação do movimento. É porque ela não entra como maré, né? Tipo, não entra assim, maré aqui. Ela entra como gradiente de pressão. E dentro dessa linha também que a gente estava vendo, quando eu falei lá da força gradiente de pressão, nós temos 2 tipos de gradiente de pressão. Tá? Então, lembram? Tem um gradiente de pressão, força gradiente de pressão, mas nós temos 2 tipos. Lembram quais são esses 2 tipos? Sim, mas quais são? Como que é o nome deles? O começo começa com sei lá se é grego ou latim, de pressão. Pressão associada com grego ou latim, acho que possivelmente com grego. É o quê? Isso, João. Barotrópico e baroclínico. Né? Luana também. A maré produz um gradiente de pressão barotrópico ou baroclínico? Porque as marés estão ali. Exatamente, a maré gera um gradiente de pressão baroclínico, porque ela produz um desnível da superfície livre do oceano, entre o oceano e a plataforma e vice-versa, mas não entra qualquer tipo de variação horizontal da densidade. Lembrando que pressão é a densidade vezes a gravidade vezes o nível de referência. Então, se nós variamos o nível de referência, mas não variamos a densidade, nós temos um gradiente de pressão barotrópico. Tá? Então, marés, por que nós falamos das marés? Porque as marés são percorridas pela plataforma, mas como que elas afetam? Elas afetam produzindo um gradiente de pressão barotrópico. E lembrando aqui que uma coisa importante do gradiente de pressão barotrópico é que ele afeta toda a coluna d'água do mesmo sentido
que é a força do gradiente de pressão. Tá? Da superfície ao fundo, toda a coluna d'água é afetada pela força barotrópica. Baroclínico também, só que o baroclínico produz uma inversão do sentido da corrente. Tá? Então, barotrópico, toda a água vai apontar para um lado, toda a força vai apontar para um lado, depois vai apontar para o outro. Tá? Então, por isso que nós falamos das marés. Mas nós temos um segundo agente muito importante que também entra na questão de força geradora de movimentos nas plataformas, que também é barotrópico, mas não é as marés. Alguém poderia imaginar quem é esse segundo agente gerador de movimentos que produz gradiente de pressão na plataforma? Mas que não são as marés, mas também é barotrópico? O vento, que é, sem interrogações, tá? Mas é o vento, tá? Então, esses dois agentes, tá? Então, quando a gente vai, assim, aquelas coisas realmente, assim, que a gente vai falar um monte de coisa, mas coisas realmente importantes, né? Que, por exemplo, movimentos, quando a gente vai entender a dinâmica da plataforma ou dos estuários, assim, do ponto de vista dinâmico, né? Nós temos, assim, o menu de opções de causadores de movimento não são muitos. Então, nós temos marés, que é barotrópico, e temos o vento, que é barotrópico. E depois a gente vai falar de outros, mas esses dois são os dois elementos barotrópicos, que atuam de uma maneira, cada um tem a sua maneira bastante direta de atuar. Tá? Então, eu vou ligar minha pranchinha aqui de desenho. Então, hoje nós vamos falar sobre o vento. Então, nós falamos, lembrando, assim, só passando pela disciplina, né? Então, a gente viu a questão das escalas, das condições de contorno, depois a gente falou sobre as propriedades da água, depois a gente falou da conservação de massa, conservação do movimento, e agora nós estamos falando das forças. Né? Então, primeiro a gente falou da força barotrópica, do gradiente de pressão barotrópico causado pelas marés. Hoje a gente começa a falar sobre a força barotrópica que é causada pelos ventos. Tá? E depois a gente vai ver as baroclínicas. Cadê minha pranchinha? Tá aqui. Para vocês. Para cá. Cadê? Tá aqui, Open Board. Compartilha a tela. Ok. Então, vamos falar hoje de verde. Então, o tema é forças geradoras do movimento, porque isso aqui é uma coisa que vem lá aliás, só para vocês não esquecerem, né? Mas quais são os dois pilares da dinâmica dos fluidos geofísicos? Só para vocês não esquecerem, ou para vocês continuarem lembrando deles. Os dois princípios básicos da dinâmica dos fluidos geofísicos quais são? Quais são os dois princípios fundamentais? Conservação de massa e conservação de movimento. Tá? Ótimo. Então, forças geradoras do movimento isso aqui está dentro do princípio
de conservação falhando aqui do movimento, que é segunda lei de Newton. E aí, entre as forças geradoras de pressão, nós vamos falar do gradiente de pressão. E a gente viu que eles têm dois tipos. Peraí, vamos voltar aqui. Né? Pressão só, não é gradiente, mas só pressão é igual a ρ, G, Z. O Z aqui é vertical, pode ser H, pode ser outra coisa aqui. Mas a pressão é isso aqui. Então, e isso aqui, então vamos colocar aqui, vamos colocar aqui dρ de colocar um dl para distância horizontal. Vamos colocar H. Não confunde. Vou colocar um x aqui, pronto, x de distância igual a zero. Então aqui, ó, dρ de x, né, quer dizer, não existe variação da densidade ao longo do x. Pode ver no z, né, quer dizer, vou colocar aqui para ficar bem claro. Então o x é horizontal, o z é vertical. O y vamos deixar de fora aqui. Mas assim, isso aqui não quer dizer que não tem variação no z, só quer dizer que não tem variação da densidade ao longo do x. Isso aqui é zero. Isso aqui, então, mas a variação do z em x é diferente de zero. Então isso aqui é o barotrópico. E esse aqui é o contrário. Então esse aqui dρ de x é diferente de zero, enquanto que o dz de x igual a zero. Esse aqui significa que é um gradiente de pressão baroclínico. Tá, então, e daí a gente viu que dos gradientes de pressão barotrópicos, nós vimos as marés, e aí no caso a gente viu especificamente as marés que a gente chama de astronômicas, e agora a gente vai falar do outro, que são os ventos. Tsunamis também, né? Os tsunamis entram aqui também, mas eles são tão ocasionais, né? Porque já aconteceu semana passada. Mas eles são tão ocasionais, assim, tão efêmeros e que geralmente a gente não fala muito deles. Mas tsunamis entram aqui também no gradiente de pressão barotrópico. Tá? Seixos também. Ondas de gravidade também, né? Mas as ondas elas têm uma dinâmica própria que ela é vista separadamente. Tá? Então aqui nós temos, a gente falou das marés astronômicas e hoje a gente vai falar dos ventos. Quer dizer, e como que o vento atua, interage com a água. Tá? Então vamos colocar uma página a mais aqui. Então, escrever. Isso é um processo que a gente chama de interação oceano-atmosfera. Isso vou colocar aqui, vento. Isso via de regra geral, como que eu vou dizer?
geralmente, quer dizer, 99,99999% das vezes, a transferência de momento é da atmosfera para o oceano. Quer dizer, a atmosfera contém mais momento e esse momento é transferido para o oceano. Bom, o momento da atmosfera é conhecido como vento, né? O momento dos oceanos é conhecido como correntes, tá? E, bom, o vento é aquela coisa do desequilíbrio. Vamos falar até um pouquinho, quer dizer, não vamos entrar no vento, que o objetivo não é falar de vento, porque você já deve ter tido alguma disciplina de meteorologia, mas assim, você tem os gradientes de pressão, ou esquenta mais num lugar, e fria mais no outro, aí você vai ter uma alta pressão e uma baixa pressão, e isso vai gerar o vento. E o vento costuma ter mais velocidade do que o oceano, mas ter mais velocidade não significa ter mais momento, né? Porque o momento é a massa, vezes a velocidade. Só que geralmente a gente não fala da massa, né? A gente fala da densidade, né? Que a gente pode transformar isso aqui como isso aqui não é volume, né? É velocidade. Mas a gente pode lembrando que a densidade é igual massa sobre volume. Então essa equação aqui ela pode ser transformada simplesmente por ρ v, do caso de volume, né, vezes a velocidade. É a mesma equação, só que aqui em termos de massa, aqui em termos de densidade da água. Só que quando tem a densidade, a gente tem que falar do volume. Só que como a densidade do ar é menor, né? Acho que, não sei se eu já falei, mas a densidade do ar é em torno de 1,3 metros cúbicos por... o que eu estou falando? Quilogramas por metro cúbico. Enquanto que a densidade da água é lá dos seus 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, mesmo que a velocidade do vento tenha, sei lá, facilmente chegue a 10 metros por segundo é um vento forte, tá? Seria quase 35 km por hora. Então, se vocês imaginarem em cima de uma bicicleta andando muito rápido, ou um carro a 35 por hora, assim, isso já faz um bom vento na sua cara, né? Então, mas isso é um vento comum sobre os oceanos, não é assim, uma coisa rara. Tipo, 20 metros já é uma situação bastante complicada, né? Mas você pode ter ventos bem mais do que isso. Enquanto que as correntes, elas são muito mais lentas do que o vento. E elas estão em média, sei lá, eu vou colocar aqui em plataforma elas podem ser um pouco maior, vou colocar aqui 0,5 metro por segundo. Então elas são 3 ordens de magnitude, as correntes, geralmente elas têm 3 ordens de magnitude a menos do que a velocidade do vento, mas as correntes elas são 800 vezes a água, né, 800 vezes mais densa do que o ar, por isso a quantidade de momento carregada pela água, né, é muito maior do que o momento carregado pelo vento. Tá? Porque, quer dizer, existe essa transferência de momento da atmosfera para o oceano, só que tanto a questão da inércia e da quantidade de movimento carregada é muito maior por a água ser mais densa. Tá? Então isso é um primeiro aspecto importante a gente lembrar quando começa a falar na interação do oceano e atmosfera e a transferência de momento.
Bom, e aí a gente sabe que as correntes oceânicas geram movimento, e aí existe a teoria, né, de como o vento produz correntes. E essa teoria tem um nome bastante importante na oceanografia física, né? Que teoria, de quem que é essa teoria? De quem que estabeleceu, que a gente usa até hoje, como os oceanos respondem. Muito bem, Ekman. Tá, então, Ekman, se não me engano, putz, eu não lembro quando que ele publicou o trabalho dele, mas foi lá em torno de 1900. Tá, então, 120 anos atrás, ele foi o cara que publicou uma teoria, né, essa teoria explica como que os oceanos respondem à ação do vento. E a teoria do Ekman, ela foi construída em cima de uma coisa que a gente chama de argumento qualitativo de Nansen, ou da garrafa. Tá, então, eles trabalhavam lá no Ártico, né, e daí eles observaram lá, né, tipo, tá lá no Ártico, lá e tem lá no Ártico é comum ter um iceberg, né. Só que o iceberg, né, tipo, acho que, sei lá, 70%, 80% dele está para debaixo d'água. E só uma parte menor está para cima d'água. E o que eles observavam lá, né, geralmente a bordo do navio oceanográfico chamado Fram, eles observavam que eles observavam, né, que o vento atuava com sentido. E aí o que eles esperavam? Eles esperavam que o iceberg ia se deslocar no mesmo sentido, porque eles não observavam isso, eles observaram, né, pelas observações dele, que os icebergs não faziam isso, e na verdade eles observaram que o movimento do iceberg era em algum ângulo em relação ao sentido do vento. Tá, então foi uma observação, eles trabalhando lá na Antártica, o navio deles, eles ficavam presos no gelo lá, e eles queriam eles queriam tentar chegar no Polo Norte através da deriva, e tipo, com certeza eles tinham muito tempo para ficar observando icebergs derivando, né, quando não estavam presos no gelo, e eles chegaram a essa observação, né. Então aí vem a primeira pergunta, né, que eles fizeram, né, mas que raios está acontecendo aqui, né, para que o iceberg não vá na direção do vento. Tá? Então, você tem o vento atuando no iceberg, mas o iceberg não vai no sentido do vento, ele vai no sentido oblíquo ao sentido do vento. Tá? Então, eles fizeram essa pergunta simples. Eles não sabiam, assim, a priori, a gente não precisa nem saber. Mas, se você aplica uma força e esse objeto não vai no sentido da força e vai no sentido oblíquo, o que isso implica? Princípio da conservação do movimento, princípio da conservação da massa. Então, o que diz o princípio da conservação do movimento? Que o movimento é uma resultante de forças. Aqui você tem um sistema que você está aplicando uma força sobre o iceberg. Então, se só tem a força da tração do vento sobre o iceberg, o único resultado possível, tá? Não há outro, é que o iceberg vai se deslocar, né, com uma velocidade diferente, porque ele tem uma interação diferente, né? Mas ele vai se deslocar
no sentido da força. Mas como o movimento aqui é um movimento oblíquo em relação ao sentido do vento, o que isso significa, gente? O iceberg devia ir para cá, mas ele não vai para cá, ele está indo para cá, ele está indo em um ângulo em relação ao sentido do vento. O que implica o iceberg não ir na direção do vento? O iceberg se move porque ele é empurrado pelo vento, mas ele não vai na direção que o vento está soprando, ele vai numa direção oblíqua ao sentido do vento. O que implica isso? Então, isso é um dos princípios básicos que a gente usa direto em várias consequências. A gente já usou em relação às marés. Eu acho, né? Eu não lembro se eu expliquei a geração de marés, mas... eu expliquei, né? Por que a Terra não cai na Lua e a Lua não cai na Terra? Né? Se tem a força de atração da gravidade da Terra puxando a Lua e tem a força de atração da gravidade da Lua puxando a Terra, por que elas não se chocam? É uma pergunta para vocês responderem. A gente falou na aula, né? Isso aí eu me lembro que foi umas coisas que eu falei em algum momento na aula. Por que quando a gente fala de marés, né, da atração gravitacional da Terra e da Lua, a Lua puxa a Terra puxa a Lua. Mas elas não se chocam. Elas estão aí há bilhões de anos. Por que a Lua não colide com a Terra e a Terra não colide com a Lua? Vocês não precisam explicar por quê, mas é uma questão básica, elementar. É porque tem outra força. Tá? Então, se a Lua não colide com a Terra e a Terra não colide com a Lua, e tem essa força gravitacional que a gente conhece, sabe que ela está lá, ela afeta, ela cria as marés, é porque tem que existir, né? Não é uma possibilidade, é uma certeza, que existe outra força. Aí a gente vai tentar investigar qual seria essa outra força. No caso das marés, no caso da Terra e da Lua, é a força centrífuga, já que a Lua e a Terra estão girando. Então, todo corpo que gira cria uma força centrífuga. Então, a força centrífuga equilibra com a força gravitacional, impede com que a Terra e a Lua colidam. Então, voltando ao exemplo do iceberg lá no Ártico, do Nansen e do Ekman, se o iceberg não vai no sentido se ele se desloca em relação ao sentido que ele está sendo empurrado pelo vento, o que significa isso? Significa que, né, se eu desenhar aqui, vou fazer um desenho aqui na horizontal, aqui, né? Então aqui eu tenho o iceberg. Tá? E aqui eu tenho o vento. Então, se eu tenho o vento empurrando o iceberg, eu esperava que o iceberg se deslocasse para cá. Só que ele está se deslocando para cá. Então significa que existe alguma força empurrando o iceberg para lá. E a resultante, então, vai ser esse movimento que não é no sentido do vento. Tá? E isso não é uma opção, isso é um fato. Né? Você observa isso. O resultado é aquele, tem que existir uma força. Tá? Bom, o que o Nansen chegou, né, com isso aqui, considerando isso, né, então o Nansen ele propôs que existe uma força
que é causada pelo vento, que empurra o iceberg em um sentido. Só que aí é assim, é que a gente não falou de uma força, mas qualquer movimento num fluido, ele vai estar sujeito a Coriolis. Né? Então, essa força aqui, cadê a mãozinha? Essa outra força aqui, certamente, a melhor opção, né, para a gente tentar saber explicar a dinâmica do processo aqui, é Coriolis. Mas algo mais acontece aqui. Porque qualquer movimento vai ter uma reação e o que vai acontecer é que o vento está atuando na superfície. Quer dizer, vamos estender esse desenho aqui um pouco mais. Né? Aqui você tem a superfície. O vento está atuando aqui na superfície. Só que isso transfere momento na superfície da água. Só que à medida que nós vamos para baixo, né, as camadas de baixo estão, como elas estão mais afastadas da superfície, elas são menos afetadas pelo vento. Quem é que faz esse papel aqui de dizer que as camadas de baixo são menos afetadas que o vento? É a outra força secundária, que é a fricção. Então aqui eu tenho a corrente respondendo mais intensamente à transferência do vento, enquanto que eu vou para baixo, essa velocidade aqui tende a diminuir, porque as camadas de baixo não querem se movimentar junto com as camadas de cima. Então aqui tem uma terceira força, tá, que a gente tem que entender que qualquer movimento, qualquer empurrão que a água tem, a água que está embaixo vai tentar reagir a esse empurrão. Né? Então, o que nós vamos ter aqui? Aqui nós vamos ter uma resultante, que seria isso aqui. Só que existe essa outra força aqui, que é a fricção. E o resultado, e daí o movimento gerado vai ser o resultado do balanço dessas três forças. Isso aqui então é conhecido como o argumento qualitativo de Nansen. Tá? Pois bem, o que acontece, né, é que depois o Ekman quer dizer, o Nansen passou o problema para o Ekman colocar isso dentro de um arcabouço matemático. Daí surgiu a teoria de Ekman. E vou colocar assim. Pegando a equação do movimento, né, o Ekman tinha. Essa aqui é a equação. Daí o que o Ekman fez? Que tipo assim, ele precisava achar uma solução para aquele problema, né? O problema está aqui. Ele tinha que achar uma solução para esse problema. E obviamente ele tinha que usar um arcabouço matemático. Cadê? Aliás, e ele tinha isso aqui também. Então ele tinha
Essas aqui são as duas equações que precisam ser respeitadas para qualquer teoria, qualquer solução ter significado físico. Se você faz uma coisa que funciona com a de cima e não funciona com a de baixo, tá fora. Tá? Os dois têm que ser respeitados. Primeiro aqui, princípio de conservação do movimento. Aqui, princípio da conservação de massa. Tá? Então, o Ekman, né, quer dizer, isso em 1900, usando lápis e papel, tá? e possivelmente alguma máquina de calcular simples, ele primeiro resolveu se livrar dessa aqui, tá? E daí, para se livrar dessa, o que ele fez? Ele falou que o oceano era infinito. Tá? Então o Ekman chegou aqui e falou assim, se o oceano é infinito, tá? Para qualquer lado que você empurrar a água, você vai ter água para ser empurrada, né? Então assim, você nunca vai ter problema de, assim, imagine assim, se o oceano tem uma borda, né, e isso é o problema da plataforma continental, que ela tem a borda, não é um problema, é um fato, né, que ela tem uma borda, então se você empurrar a água contra a borda, o que vai acontecer? O nível da água na borda vai subir. Isso vai criar um problema de conservação de massa, isso vai criar um problema de gradiente de pressão e outras coisas. Quando você fala que o oceano é infinito, você pode empurrar água para qualquer lado e a água vai, ela tem espaço para ir. E ele também, com isso, dizendo que o oceano é infinito, tanto na horizontal quanto na vertical, ele simplesmente eliminou o problema de conservação de massa. Tá? Então ele falou, isso aqui não é um problema, assim, considerando que o oceano é infinito, esse problema aqui passa a ser, não deixa de ser um problema do problema que ele estava analisando. Tá? Aí ele falou que o vento é constante. Constante. Quando o Ekman falou que o vento era constante, quem que vocês acham que desaparece aqui? Aliás, e ele também considerou que, a teoria de Ekman é para os movimentos horizontais somente. Tá? Então, quando ele falou que a teoria dele se aplica aos movimentos horizontais, isso aqui já desaparece. E quando ele fala que o vento é constante, quem que vocês acham que eu posso cortar aqui? Pensem. Tipo, isso aqui é um jogo de lógica. Tipo, vocês já estão aqui há alguns anos na sonografia, já tiveram outras disciplinas. Mas pense, assim, isso é questão de você pensar no problema. Por exemplo, se eu tenho um problema e eu falo assim, o vento é constante. Sendo constante, ele vai deixar de produzir algumas coisas e todos aqueles termos da equação que são causados por essas coisas que deixaram de variar, tornam-se nulos. Então, se eu digo que o vento é constante, quem que eu posso cortar da equação aqui? O vento sempre soprando a 10 metros por segundo na mesma direção, sempre, e em um oceano infinito. Ninguém chuta aí nada? Então, se você aplicar sempre a mesma força, vento, força. Se você aplicar sempre a mesma força a um objeto, qual que vai ser, o que vai acontecer? Como que vai ser a variação da velocidade desse objeto, se a força sempre é constante? Isso, variação do que, João? Variação zero da velocidade.
né? Então, se você está aplicando uma força, mas não tem, a força é constante, ou a resposta é constante, então a taxa de velocidade, a taxa da variação da velocidade é zero. Isso significa o quê? Se a variação da velocidade é zero, quem aqui nessa equação passa a ser zero? As acelerações. Tá, ó, mais um eliminado aqui. Então, ó, oceano infinito, eliminamos o problema de conservação de massa. Movimentos horizontais, tipo, o peso passa a ser desconsiderado. Vento constante, velocidade constante. Velocidade da água constante. Então, e termos de aceleração, os termos não lineares, passam a ser zero. Mas a ação do vento constante, ela tem um outro efeito também em um oceano infinito, né? Porque se isso aqui é a superfície do oceano, então, se eu estou aplicando uma velocidade aqui, e aqui é a mesma velocidade, né? A velocidade é igual em todo o oceano, como que vai ficar a superfície do oceano? Se a velocidade do vento é igual sobre toda a superfície do oceano infinito, como que vai ficar a superfície do oceano? Não, mas o oceano é infinito, João. Não tem borda. Lembra? É uma condição de contorno do problema que o Ekman impôs. Ele disse, o oceano é infinito. Então não tem borda no oceano. Então como que vai ficar a superfície da água do oceano num oceano infinito? Quando tem o vento empurrando a água no oceano? Vai ficar sem nenhuma, vai permanecer não homogênea no sentido de bem misturado, mas vai ficar assim, esse nível aqui vai ser um nível constante. Não vai existir variação da superfície na superfície, sem variações na superfície livre. E não havendo variações, quem desaparece aqui? Quem mais desaparece na equação aqui? Se não há variações na superfície do oceano, sem considerar que ele falou que o oceano é homogêneo, né? Não tem variação salinidade nem temperatura. Você nem considerou isso. Então, se não há variações da superfície livre do oceano, quem mais desaparece aqui? Muito bem. E olha só. Ele sobrou isso. Tá? Então, isso aqui, olha, gente, mais do que tudo, é um exemplo de que a gente não precisa resolver. Quando a gente vai resolver um problema, um problema complexo como esse, que é o efeito do vento sobre os oceanos, não dá para resolver tudo, né? Então, o que nós fazemos é fazer essas considerações. Então, se eu pegar um caso especial e depois consigo fazer que esse caso especial funcione, aí eu posso aplicar em casos especiais, né? Casos específicos. E é um exemplo aqui que foi o que o Ekman fez. Então, você sabe que o vento atua no oceano. Mas assim, o vento atua assim, então ele vai transferir movimento para o oceano. Mas depois que o vento está atuando... Aliás, tem uma coisa assim, como o vento é constante, depois de ele atuar por vários dias, várias horas, vários dias, com a mesma velocidade, essas condições que ele colocou aqui são muito razoáveis para o que realmente acontece nos oceanos. O vento não é constante, o oceano não é infinito, existem movimentos verticais, existe gradiente de densidade, mas por uma condição especial, assim, se eu quero entender o que o vento faz, essas condições que ele colocou aqui são condições aceitáveis, né, dentro de uma escala de tempo de dias, né, para o que acontece lá no oceano lá fora. Né? Eu não estou falando da plataforma, estou falando lá no oceano.
Então ele eliminou um monte de parâmetros aqui, ele eliminou o problema de conservação de massa, ele eliminou o peso já, né? Ele eliminou o gradiente de pressão, eliminou os termos não lineares, né, que são as acelerações. E o resultado dele foi esse aqui, quer dizer, você tem um sistema que depois que ele é perturbado, né, porque isso aqui é assim, você criou uma perturbação, né, o vento atuou sobre o oceano, então criou uma perturbação. O movimento começou, o oceano se movimentou em função daquela perturbação. Mas o que vai reger o movimento após aquela perturbação é um equilíbrio entre fricção e Coriolis. Tá? Houve um impulso, né? O vento deu um impulso no oceano. Mas o que vai governar a dinâmica do oceano depois que esse impulso foi dado é um equilíbrio entre essas duas forças. Tá? Eu não vou colocar a equação, porque nem eu lembro das equações do Ekman, da solução. Porque, assim, o que ele fez? Né? Ele pegou essas duas equações, a formulação delas lá, como que elas são escritas, e achou uma solução, o que a gente chama de solução analítica. Tá? Vocês podem entrar na internet, eu pego um livro de física, mas vocês vão ver lá que, a partir dessas duas forças, que são pseudo-forças, na verdade, né, que é Coriolis e fricção, ele consegue achar uma solução analítica para o problema, que a solução analítica tem um lado curioso, né, que as pessoas acham, legal que acontece isso, mas tem um lado prático muito mais importante, né, que é o lado curioso. Né? Então, cadê? Page. Então, o lado curioso, né, do resultado dessa equação, vou ver se eu vou conseguir desenhar aqui, porque é uma coisa difícil de desenhar. Aliás, eu vou pegar aqui, cadê? Internet. Vou pegar um desenho pronto. Esqueço que tem internet aqui. Imagens. Vou pegar um bonitinho aqui. Vamos ver qual que é mais bonitinho aqui. Esse aqui. Esse aqui. Copia imagem. Olha só que beleza. Como que eu não aumento? Por que não aumenta esse troço aqui? Bom, deixa eu ver se eu consigo fazer um... Agora eu copio daqui. Tá, não ficou bonito, mas vocês conseguem ver. Tá, então esse aqui é o lado curioso do resultado da teoria do Ekman. Esse aqui eu acho que é o ar. Tá? Esse aqui é a água. Que você, aplicando o vento sobre a superfície, você vai ter a aplicação das forças aqui na superfície você vai ter o vento. Daí, aqui na condição de contorno, quer dizer, o que atua exatamente aqui na superfície, né? É uma coisa que a gente chama de tensão de cisalhamento. E essa tensão de cisalhamento é escrita como a densidade do ar, vezes um coeficiente de arrasto, vezes a velocidade do vento a 10 metros ao quadrado. Tá? Então, essa equação aqui é uma equação que permite a gente calcular qual que é a tensão de cisalhamento aqui na superfície.
tá? Chama-se equação quadrática do estresse. Equação do estresse quadrático, qualquer coisa assim. Tá? Então, é densidade vezes o coeficiente vezes a velocidade ao quadrado. E daí o que vai acontecer? Aqui vai atuar a Coriolis e aqui vai ter a resistência da camada de baixo da água. Então aqui tem as camadas de água. Então essa camada na superfície vai ter uma resultante aqui. Essa resultante vai produzir uma tensão de cisalhamento na camada de baixo. Vai atuar a Coriolis em relação a isso, né, nessa transferência de momento, e vai ter fricção. E aqui, então, essa camada vai ser mais lenta e já desviada da camada de cima. Essa camada vai atuar na camada de baixo. E essa tensão vai ser aplicada abaixo, vai atuar Coriolis, vai atuar fricção. E essa camada aqui vai se deslocando cada vez mais para o lado, até que vai chegar uma hora que ela vai ficar 180 graus do que está apontando a camada de cima, e isso aqui então é conhecido como camada de Ekman. Tá? Então isso é o aspecto curioso da teoria de Ekman, que ele produz a espiral de Ekman. Todo mundo que vai estudar, começar a investigar um pouco da sonografia, essa é uma das coisas curiosas da sonografia. Espiral de Ekman, oh, que legal, não sei o quê. Mas isso é simplesmente uma curiosidade, tá? Não tem, assim, implicação prática absolutamente nenhuma, tá? Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram falar do flip, né? Coisa, já que vocês são sonógrafos, né? Então, ele é do Scripps Flip. Tá? Então, se vocês colocarem Scripps Flip, já viram esse troço aqui? É um laboratório flutuante que vocês estão vendo o tamanho das pessoas? Um troço enorme, né? É do Scripps, é o Instituto Sonográfico lá da Califórnia. Então ele é basicamente um tubão, né? E lá na ponta tem um laboratório, quer dizer, tipo uma estrutura, uma casaria assim. E daí o que acontece? Eles vão lá para o lugar onde eles querem estudar. Daí eles enchem, acho que tem mais de 100 metros de comprimento esse troço aqui. Daí eles enchem isso aqui de água, isso aqui vira, né? Por isso o nome dele é flip. E daí ele fica assim. E isso aqui como isso aqui tem quase 100 metros de profundidade, ele não é afetado pelo movimento das ondas na superfície. Tá? Então e o que acontece ao longo dessa estrutura aqui, né? Vocês estão vendo aqui tem uma série de equipamentos aqui que eles medem. É um laboratório. E aqui nessa estrutura eles colocaram aqui sensores de velocidade, né? Isso não foi, acho que foi na década de 70 que eles fizeram isso. E, porque isso é curioso, porque o Ekman fez a teoria dele e publicou, se não me engano, em 1900 ou 1902. E depois ele passou 30 anos tentando provar a teoria dele, né? Fazer medições que realmente comprovassem a teoria dele, mas ele não tinha tecnologia para isso. Porque, aliás, vou colocar até aqui o correntógrafo de Ekman, para vocês verem, interessante também. Ekman current meter. O Ekman desenvolveu esse equipamento aqui, esse correntógrafo, que eu acho que deve ter sido o primeiro correntógrafo para fins oceanográficos. E assim, ele não tinha, imagina em 1900, né? Tipo, não tinha como colocar nada elétrico na água, não tinha tecnologia bastante incipiente, tá? E não tinha nem como medir as coisas, né? Então ele fez vocês estão vendo aqui, isso aqui é um vane, né? Uma aleta, e aqui tem um rotor, né? Que gira com a velocidade da água,
e a letra da direção. E aqui tem um tubo. E daí nesse tubo aqui ele jogava bolinhas de aço. E isso aqui era... Aqui embaixo tinha uma caixinha assim com vários segmentos. E conforme as bolinhas iam caindo aqui, ele conseguia determinar a direção. Mas imagine, eu não sei se algum de vocês nunca embarcou, né? Mas quando você embarca, a gente tem ondas, né? E as ondas têm movimento orbital. E o movimento orbital, a hora que joga para um lado, joga para o outro. Então, o Ekman tentou, durante 30 anos, medir o efeito da teoria dele, usando um equipamento como esse aqui, que ele desenvolveu. Mas é praticamente impossível, porque se você tem vento na superfície do mar, você tem ondas. E se você tem ondas, você não vai conseguir medir as correntes com um equipamento como esse. Tá? E aí foi só na década de 70 que lá nos Estados Unidos, então o Scripps Sonographic Institution, né, da Califórnia, em La Jolla, eles desenvolveram esse laboratório aqui, né, que é o FLIP, que colocaram lá no mar, e foi a primeira vez, então, lá na década de 70, se não me engano, né, não sei exatamente, talvez no final de 60, início de 70, que foi a primeira vez que eles conseguiram efetivamente medir e comprovar, né, observacionalmente, que isso aqui realmente acontece, tá? Porque ele tem que... E não é fácil, né? Porque você tem que tirar o movimento das ondas e etc e tal. Mas o fato é que a teoria proposta lá em 1900 pelo Ekman, e que explica muita coisa, né? Foi realmente observada de fato, né? Somente na década de 70 com esse equipamento aqui. Tá? Então é uma história bastante interessante da oceanografia, né? Tipo, o cara desenvolveu a teoria, tentou medir, mas não conseguiu. Tá? Porque ele não tinha tecnologia suficiente. Aí foi só na década de 70, com o uso desse laboratório imenso que vocês estão vendo aí, né, e com os primeiros ADCPs, né, que tipo, desenvolveram ADCPs para medir a velocidade, ADCPs horizontais, que realmente conseguiram. Hoje, com ADCPs, né, com esse equipamento que a gente tem vários casos que as pessoas realmente observam a espiral de Ekman, etc e tal, né? Hoje virou até assim, mais ou menos comum essa observação, mas a primeira vez que isso foi observado foi lá na década de 70. Mas isso aqui é apenas uma curiosidade, essa tal da espiral de Ekman, ela não tem efeito prático. Tá? O que realmente importa é isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu achar uma outra figura. Bom, da internet que tem um monte de figura aqui, dá para escolher uma aqui. Essa aqui, eu acho que essa aqui tá legal. O que realmente importa da teoria de Ekman é isso aqui. O que está acontecendo? O que realmente importa é isso aqui, gente. Tá? Cadê? Lápis aqui. Você tem o vento aqui. O vento está aqui. Daí você vai ter a corrente na superfície, vai formar a espiral de Ekman, tarará. Mas o que realmente importa é que a integral da velocidade aqui e a direção nessa profundidade aqui, que é conhecida como profundidade de Ekman, é que o transporte de Ekman, né, você vai ter o vento, o transporte de Ekman vai ser ortogonal à velocidade do vento, ao sentido do vento. Tá? Então, saber que existe uma espiral, não existe, isso aí não tem muita aplicação prática, mas saber que o vento o vento atua na superfície num sentido, o transporte de água resultante dessa atuação do vento vai ser ortogonal ao sentido do vento.
Tá? Então, o transporte de Ekman. Eu sei que vocês já viram isso lá em dinâmica, mas eu acho que isso é uma das coisas muito importantes que o oceanógrafo deve lembrar, né, quando for trabalhar, que envolve, assim, né, tipo, entender um pouco dos oceanos. E isso é uma das coisas mais relevantes, que o transporte de Ekman é perpendicular ao sentido do vento. E obviamente que, como isso é um equilíbrio entre fricção e Coriolis, Coriolis vai dizer que isso aqui vai ser para a direita no hemisfério norte, para a esquerda no hemisfério sul, tá certo isso? O vento empurra para cá. Para a esquerda no hemisfério sul. Tá? Então, transporte de Ekman é ortogonal ao sentido do vento. E como ele depende de Coriolis, se você estiver no hemisfério norte, esse transporte vai ser para a direita. Se você estiver no hemisfério sul, isso aqui vai ser para a esquerda. Tá? Então, isso aqui é o arcabouço, né, da teoria de Ekman e como que isso afeta a circulação. Mas isso, voltando lá em cima, isso é para condições de contorno que o Ekman estabeleceu. Oceano infinito, vento constante, etc e tal. Tá? Então, assim, isso funciona muito bem nos oceanos, mas nós estamos falando de plataforma continental. Então, por que eu estou falando tanto disso, já que o nosso assunto é plataforma continental? Porque isso vai estar acontecendo... Cadê? Isso vai estar acontecendo, por exemplo, toda essa história do Ekman, ela acontece, assim, ela, de fato, ela assim, já foi medida, comprovada, e ela está acontecendo aqui, né? Funciona muito bem. Mas, o que é interessante é que agora que essa teoria, ela funciona aqui. Né? Tipo, aqui o oceano que tem 4.000 metros de profundidade, aqui as condições que realmente o Ekman estabeleceu para onde a teoria dele deve funcionar. Mas nós estamos interessados aqui na plataforma continental, que é muito rasa. Mas isso está acontecendo aqui. E nós estamos observando as consequências disso aqui na plataforma. Porque, aqui vou aproveitar, porque... Bom, aqui, só para... É que o assunto vai puxando o outro. Mas eu só queria lembrar vocês que nós temos aqui o Equador. Cadê? Deixa eu colocar aqui o grid, Ctrl L. R. Né? Nós temos aqui o Equador. E nós temos aqui como que é? O centro. Opa, centro com S não, né? Não, apaga aqui. Aqui é o centro semipermanente de alta pressão do Atlântico Sul. Não sei qual que é o acrônimo para isso aqui, mas isso aqui é o centro semipermanente de alta pressão do Atlântico Sul. Então aqui tem um centro de alta pressão. E aqui então o vento radia a partir daqui, né? Aqui gera os alísios, né? Esse aqui é o sistema que gera o giro do Atlântico Sul. Esse é o vento, né, da atmosfera. E aqui, nessa região aqui, é onde acontecem as ondas planetárias.
né? Tipo, aqui o vento aqui tem uma componente para cá, e aqui o vento tem uma componente para cá. Então aqui cria uma zona de fricção, e aqui tem aquela zona de instabilidade, né, mais ou menos nessa latitude. E o que acontece é que às vezes isso aqui forma uma frente fria. Então nós temos essa situação aqui, né, porque eu estou falando mais agora na nossa plataforma aqui. Então nós temos essa geração do vento a partir do centro do Atlântico, e aqui então nós vamos ter um vento que vem de nordeste, né, que talvez você já tenha escutado isso na aula de meteorologia, né, que o vento atuante, predominante, a maior parte do tempo aqui é o nordeste. Por quê? Porque ele é gerado aqui nesse centro semipermanente de alta pressão. Semipermanente porque ele está zanzando aqui, né, ele não é constante, né, ele vai para um lado, vai para o outro. E aqui nós temos essa zona de instabilidade planetária entre o vento que tem aqui em altas latitudes e esse vento que vem aqui em médias latitudes. Isso cria essa zona de instabilidade, que vocês podem ver isso aqui, por exemplo, no MODIS, NASA Earth View. Quando a internet funciona, então fica bom. Cadê? O que aconteceu aqui? Eu tenho que pegar o mouse aqui, tá? Então vocês estão vendo aqui essa aqui é a imagem do MODIS de ontem. Tá difícil aqui com esse troço aqui, como que eu faço? Tá aqui. Ó, então aqui está a Austrália, aqui está a América do Sul, aqui está a África, aqui está a Austrália de novo. Então vocês estão vendo aqui que tem essa zona aqui, ó, vocês estão vendo essa montoeira aqui de nuvens toda girando aqui. Então, e aqui no norte também, ó. Ó, as frentes frias no norte lá, porque lá está no inverno agora, né? Então, vocês estão vendo aqui que tem essas zonas que criam essas perturbações. Tá, então não preciso mais de você. Então, ora o vento aqui vem, ora, deixa eu apagar tudo isso aqui. Eu pego você, giro para cá, vem aqui, vou colocar você por aqui assim. Então, ora eu tenho um vento de nordeste. O vento de nordeste que na verdade vai para sudoeste, né? Porque assim, tem aquela confusão da notação meteorológica, da notação oceanográfica, né? Então, o vento de nordeste é porque ele vem de nordeste, mas na verdade o vetor vento ele vai para sudoeste. Então, ora eu tenho esse vento atuando aqui, gerado lá pelo aquele centro de alta pressão. Ora eu tenho uma passagem de uma frente fria que passa por aqui e faz com que o vento sopre no sentido oposto. Quer dizer, grosseiramente falando, né, o vento não, ele varia, né, mas grosseiramente eu tenho essas duas situações. E eu tenho aqui uma linha de costa que é quase paralela ao sentido do vento, aqui, à direção do vento nessa situação aqui, né? Então o vento de nordeste vai para um lado, o vento de sudoeste vai para o outro lado, e a atuação do vento aqui, coincidentemente, no nosso caso aqui, né? Porque isso vai mudar de lugar para lugar, na plataforma para plataforma, mas coincidentemente aqui, isso aqui está mais ou menos alinhado, né? Paralelo à linha de costa. Então, o que vai acontecer? Pegou uma amarelinha aqui. O que vai acontecer? Como que vai ser o transporte de vento aqui com o vento de nordeste? Para que lado vai ser? Tá, como a gente já passou do tempo da aula, já é 9h15, vou acelerar. Então, esse vento aqui no oceano, tá? Aqui no oceano, não na plataforma, aqui no oceano, vai causar um transporte para cá.
Então, aqui no oceano isso não tem problema, porque o oceano é infinito, né? Quer dizer, tira água, né? Mas quando a gente vai chegar perto da costa, se eu estou tirando a água aqui no oceano profundo, isso vai trazer uma consequência na plataforma. E o que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer o contrário. Quando eu tenho os ventos soprando para norte, nesse caso aqui, eu vou empurrar a água para a plataforma. Tá? Então, a teoria de Ekman, ela funciona no oceano profundo. Ela está funcionando aqui perfeitamente. Ela não se aplica na plataforma continental. Mas a atuação a teoria de Ekman em oceano profundo, na margem, vai afetar o que acontece na plataforma continental. E aí que entra o problema. Por que eu estou falando tanto de Ekman? Porque não tem como não falar de efeito do vento, forçantes barotrópicos do vento na plataforma, sem a gente entender a teoria de Ekman e como que ela funciona. Tá? Então a teoria de Ekman não se aplica, grosseiramente falando, nas plataformas continentais. Mas as consequências do efeito de Ekman em oceano profundo são sentidos na plataforma, e isso traz várias consequências que nós falaremos delas, algumas pelo menos, na aula da tarde. Tá? Então, eu nem vi que tinha passado do horário já. Vocês querem fazer alguma pergunta? Aproveitem agora. Daí de tarde a gente vai continuar falando no assunto. Cadê? Sobre isso. Ah, é até 9h20, eu achei que fosse até 9h09. Bom, então acabou a aula no timing. Então tá, pessoal, a gente volta de tarde e continuamos então com o vento. Vento, agente barotrópico, do problema de conservação de movimento em plataformas continentais. Então tá, até mais.